Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar de um assunto que eu acho que interessa muita gente, que é esfumar a sombra. Basicamente, para você esfumar a sombra, você precisa de um pincel de esfumar. Eu só tenho esse daqui, de esfumar gordinho, que é do kit de 18 rosa, e eu gosto bastante dele. Sendo que, muitas vezes, as pessoas não têm condição de comprar aquele kit todo. E aqui no Brasil, infelizmente, eu não conheço nenhuma loja que venda pincel próprio para esfumar. Então, como você pode esfumar uma sombra sem usar um pincel de esfumar? Basicamente, você precisa um pincel que chegue o mais próximo desse. Eu já achei vendendo um desse mais fininho aqui. Esse aqui é da Macrylan. Ele custou uns humildes R$2,50 a R$3, muito barato. E ele vende nessas lojinhas que vende maquiagem barata, tipo PW, Luiziance, whatever. E ele é legal para esfumar, sendo que ele é bem pequeno, então ele alcança determinados lugares. Mas se você quiser fazer aquele esfumado grande, mais bonito, você precisa de um pincel maior. E aí, como é que faz? Uma opção é você usar esse pincel aqui, que é daqueles pincéis gordinhos de passar sombra iluminadora aqui embaixo. E ele funciona bastante, funciona bem legal, porque ele consegue encaixar aqui direitinho no lugar. Ele tá meio sujinho, então desculpa, eu não vou. Mas assim, ele encaixa bem legal aqui no lugar onde ficaria o pincel de esfumar. Uma outra opção é o pincel de esponjinha, que, acreditem, dá para esfumar sombra com ele. Então, vamos começar como a gente faria para usar esses pincéis aqui. Eu vou começar por esse pincel, que ele é o mais fácil, mais rápido de todos. Eu vou usar uma sombra preta. Vou usar esse kit aqui de pincéis da... a louca. Esse kit de 88 sombras, daquela Warm, paleta Warm. E vou pegar um que é esse pretinho, aqui opaco. E aí eu vou fazer o côncavo com ele. Só pegar um pouquinho de sombra, de preferência na ponta. E aí vai esfregando. Como ele é bem fofinho, as pontas já vão esfumando e ele concentra a sombra basicamente no centro do côncavo, que é onde você quer mais esfumado. Eu espero que dê pra ver, a iluminação aqui atrás está muito forte, mas esse é o melhor lugar da minha casa para poder filmar. Olha, eu não fiz nem muita coisa, só esfreguei e bem de leve e ele já tá com efeito esfumado. Esse pincel aqui, eu nem falei, é da Marco Boni. E eu também paguei acho que 13 alguma coisa, R$3,90. Talvez você ache ele um pouco mais carinho, mas é bem legal. Eu vou passar mais um pouquinho para ficar mais escuro. E aí em cima com o restinho você vai passando assim de leve. Então olha, só com ele eu já consegui um efeito esfumado bem legal. E com um tantinho de nada de sombra. Também essas paletas elas são bem pigmentadas. Outra opção é usar o pincel de esponjinha. É um pouquinho mais complicado, mas dá. Você vai pegar um tantinho de nada, vou ver se dá pra mostrar aqui. Um tantinho de nada e vai encostar aqui assim só. E aí vai encostando onde você quer que termine de esfumar. Você passa e vai encostando. E aí depois você vai com o lado limpo e esfrega. Então, aqui em cima, ele tá já esfumado. Eu, idiotamente, fechei a paleta. Dois olhar pra paleta pra abrir. Então, é isso. Ele já tá com esse efeito de sombra sumindo. Então, o que eu vou fazer agora? Preencher embaixo.
usar um pouquinho mais de sombra para preencher embaixo. Então, você deposita e depois, com o lado limpo, arrasta essa sombra. Tá faltando um pouquinho de sombra aqui no centro. Como eu disse, a outra eu fiz tão rapidinho para ver como um pincel faz toda a diferença. Mas não quer dizer que não dê, né? Ó, já tá quase lá. Gente, ignorem essa marca preta aqui, é porque eu tenho um sinalzinho, não é sombra, é um sinalzinho. Então, basicamente, eu botei pouquinha sombra, o efeito tá um esfumado, não está igual ao outro, mas está esfumado. Se você quiser, você pode ir esfregando cada vez mais, e aí você chega num resultado bem legal. Vou aplicar mais um pouquinho de sombra. Porque ali não vai ficar igual o outro, porque eu estou usando um pincel diferente. Mas dá para ficar bem próximo. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu depositei, primeiro eu fiz a parte com pouquinha sombra para deixar o efeito de esfumado aqui em cima. Feito isso, eu vou preenchendo a parte de baixo e vou esfumando, jogando para o lado, igual eu fiz no outro. Concentrar a maior parte de sombra no côncavo, porque é a área que geralmente vai mais sombra quando você tem um pincel de esfumar, e é a área que você tem que marcar para dar profundidade ao olhar. Então, olha, ele tá bem parecido com o outro. Esse aqui é o que eu fiz com o pincel, que não é esfumar, mas também esfuma. Esse daqui é o que eu fiz com a esponjinha. Então, assim, pincel ajuda muito. Se você tiver condições de comprar um pincel, invista, vale a pena. Se você não tiver condição, dá para usar esse daqui? Dá. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada nessa vida é impossível. Então, basicamente é isso. Eu vou colocar algumas fotos do resultado final para vocês verem e espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram se inscrever no canal para mais novidades, eu ficaria muito agradecida. E dê um joinha caso você tenha gostado. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.